ela é constituída por algumas etapas, tá? Então, hoje, a gente vai ter aí uma breve palestra dinâmica, objetiva, e num outro momento a gente vai ter outros eventos aí, inclusive eventos com uma maior interação. O objetivo hoje é trazer um conhecimento básico para vocês, claro, sem deixar de dar oportunidade aí no final para que vocês possam se expressar, fazer alguma colocação, ok? Quero pedir a vocês que deixem o microfone fechado, porque assim a gente evita interferências sonoras, tá? Na hora de abrir, eu dou um toque aí em vocês. A câmera pode ficar com ela fechada, não tem problema. Nesse momento, o mais importante é o contato visual de vocês com o material aqui que eu preparei com todo carinho. Vou, então, compartilhar a minha tela. Deixa eu só colocar meu PowerPoint aqui no lugar. Vocês estão vendo? Dá um joinha para mim. Está vendo a tela? Opa, tem mais uma amiga entrando aí. Bem-vindas, então, à nossa roda de conversa, Jornada da Mulher Independente. Oportunidade para que você, mulher, comece a tomar as rédeas da sua vida. O nosso desejo é que você seja protagonista da sua história e conquiste a sua liberdade. Para isso, é preciso a gente ter consciência de alguns problemas, né? Problemas muito atuais na nossa sociedade, principalmente quando se fala de realidade feminina. Como mulheres, nós enfrentamos diariamente desafios reais que estão enraizados em uma cultura machista estrutural. Não só o machismo, eu, por exemplo, e muitas outras ainda enfrentamos o racismo, que é uma realidade também na nossa sociedade. E que problemas eu gostaria de conversar aqui, trazer para vocês, né? O problema da codependência. Codependência é o que gera uma vida emocionalmente dependente de terceiros, escrava da culpa, alienada da sua identidade e do seu propósito de vida. Codependência é um estado emocional ou de anulação ou de imposição, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, mas ela nos atrapalha a viver de modo a ser quem nós realmente somos. Problemas financeiros, quem não tem, né? Falando de Brasil, então. E a falta de conhecimento e carência em diversas áreas, inclusive nas emoções, é o que gera o descontrole, é o que gera o desemprego, é o que gera improdutividade e dívidas. Claro que desemprego também tem a ver com crise econômica, com realidade, né? Realidades externas à nossa responsabilidade. Mas o descontrole financeiro, os problemas financeiros, muitas vezes são gerados por questões emocionais, faltas que a gente tem. Patologias. O estresse e a fadiga são a causa de enfermidades no corpo e na mente, doenças psicossomáticas que te impedem de ter uma qualidade de vida plena. Então, você precisa buscar qualidade de vida em todas as áreas, né? Isso inclui físico, mente, emoções, espiritualidade. A vida atual, ela nos trouxe muitos recursos, mas, ao mesmo tempo, nos trouxe muito estresse, muito cansaço, muita fadiga, sobrecarga. Isso gera enfermidade. Está desligando. E na mente. Agora, a gente não pode falar só de problema, né? A gente precisa trazer a solução. Foca na solução, porque com a solução a gente traz aí resolução dos problemas. E a nossa solução, né, dentro desse projeto, dentro dessa comunidade que nós estamos desenvolvendo, traz como base o conhecimento e a vida em comunidade, aplicando os princípios básicos da educação financeira e da inteligência emocional. Nós acreditamos que com inteligência emocional e educação financeira você consegue ter uma vida plena em todas as áreas. Isso é a base. A base para que você consiga se relacionar bem consigo mesmo, com as pessoas, que você não viva uma vida frustrada, depressiva, doente, né? E uma vida financeiramente equilibrada e livre. E aí nós desenvolvemos aí 3 áreas de conhecimento importantes
para que você fundamente o seu conhecimento em educação financeira e inteligência emocional. Mindset, finanças e multiplicadores. A gente vai discorrer aqui hoje sobre esses 3 pilares sobre os quais a gente fundamenta aí a nossa base de conhecimento a respeito de educação financeira e inteligência emocional. Mas antes, quem somos? Somos a Alcance Representações e Desenvolvimento e o Instituto Mães e Crias. A Alcance é uma empresa de representação comercial que eu fundei em outubro de 2020, e o Instituto Mães e Crias é uma ONG, uma organização do terceiro setor, que nasceu esse ano, de 2022, com o propósito de oferecer e construir uma rede de apoio e cuidado para mães e filhos. Eu, Daniela Urquiza, sou fundadora das 2 instituições, e de educadora musical eu passei a educadora financeira. Olha só, né? Eu venho de uma longa jornada que começou na educação musical. Eu comecei fazendo uma faculdade de música, pós-graduação, lecionei por muitos anos, fui funcionária da Fundação de Cultura do Estado aqui em Mato Grosso do Sul, fui concursada em escolas, faculdade lá em São Paulo, e sempre amei a música e a carreira de educadora. Eu amo ensinar, mas a desvalorização do professor, o baixo salário, né, a necessidade de se dedicar a uma jornada humanamente absurda me levou a parar para pensar e buscar outros caminhos. Foi quando eu comecei a empreender. E eu já empreendi de tudo um pouco, principalmente no mercado de vendas de produtos de beleza e saúde. E nessa longa jornada aí de maturação, de lapidação, de transformação, coisas foram acontecendo na minha vida que me trouxeram para a educação financeira. Eu sou mãe da Ana Priscila, de 15 anos, da Ana Carolina, de 8. Sou mãe solo delas há 5 anos, né? Fui casada por 14 anos com o pai delas. E quando eu me separei, eu tinha certeza que a âncora que me amarrava no fundo do mar tinha sido exterminada. Mas aí a minha vida continuou nos altos e baixos, não decolou, não. E aí foi quando eu parei para pensar e refletir que, peraí, o problema não era só externo, né? Era interno também. O problema estava em mim também. E eu descobri uma dor, né? Justamente as finanças. Comecei a estudar sobre organização financeira, comecei a me preocupar em cuidar da minha vida financeira com excelência, com qualidade. E hoje isso aí se tornou o meu trabalho, se tornou a minha missão. E nós temos aí levado esse conhecimento, esse cuidado, principalmente para mulheres e mães, mas para todas as pessoas que buscam e querem ter acesso a esse tipo de informação. Ao mesmo tempo que as pessoas têm buscado muito conhecimento sobre educação financeira, muita gente ainda está perdida, e isso foi um dos pontos de decisão, né? Que eu pensava, tem tanta gente expert, com milhões de seguidores falando sobre isso, quem sou eu para começar a falar disso agora? Eu que estudei música, né? E estou aí aprendendo, me capacitando, mas ainda tem muito a colocar, a construir de bagagem. Mas não, comecei a ver que as pessoas estavam carentes, pessoas ao meu redor, né? Precisando de informação, eu decidi assumir esse papel. E aí, como representante comercial na área de soluções financeiras, eu também me lancei como educadora musical. Qual que é o meu objetivo? Qual que é o objetivo das meninas, aí, das mulheres que já são parceiras do meu projeto? Informação, conhecimento e transformação. Com essa conversa, que é o ponto de partida apenas, nós queremos levar para você informação, conhecimento e transformação de vida. E a consequência disso é decisão. Com conhecimento, você tem respaldo para tomar uma decisão. A partir da decisão, você assume o quê? Compromissos. Com quem? Com você mesma, com a sua família, com seus sonhos, com seus objetivos, né? E isso traz para você o quê? Liberdade, leveza, liberdade financeira, liberdade de tempo, liberdade geográfica, sentimento de liberdade. Talvez para você liberdade tenha um significado e para mim outro, mas o fato é que a liberdade é um bem muito precioso e todas as pessoas buscam por ele. Bom, eu quero te convidar a parar um pouquinho agora e refletir. Pergunta para você mesma, como está a sua vida emocional? O que você pensa e sente quando tudo vai mal? Porque quando tudo vai bem, é normal, gente. É fácil ser grata quando está tudo bem, é fácil sorrir quando está tudo bem,
marido em casa, um relacionamento estável e saudável, filhos crescendo, contas pagas, com ou sem marido, né? Mãe solo, vivendo uma vida independente, sem necessitar a qualquer custo de um relacionamento, quer dizer, muito bem com a sua autoestima, consigo mesma. Quando tudo está bem, mas e quando tudo está mal? Quando o ambiente de trabalho traz aí para você algum problema, quando no ambiente familiar você tem alguma situação difícil, como você age e reage? Aí que está o X da questão, com relação ao nível de inteligência emocional que você tem ou não. E os seus relacionamentos, como estão? Família, amigos, trabalho, relacionamento amoroso? Você quer, você não quer? Essa questão do relacionamento amoroso gera polêmicas, né? Porque tem gente que fala, não quero de jeito nenhum. O não querer é uma opção. Na verdade, a gente não pode depender, né, de um relacionamento para viver uma vida plena, mas é normal do ser humano se relacionar. Então, na verdade, tem que ver o que está bom, o que te satisfaz ou não. Você gosta, você quer construir uma família, cuida das suas emoções, trabalha por isso. Se está bem para você ser solteira, você quer viajar, curtir a vida, não é o seu momento de construir um relacionamento, ok, o importante é você estar bem. Mas é muito importante avaliar os nossos relacionamentos e ir trazendo uma ótica para dentro da gente, em primeiro lugar. Por quê? Porque a maioria das pessoas quer mudanças, mas não quer mudar. O que você tem feito para mudar o que não está bom? A gente, às vezes, entra no piloto automático e vai, né? Vai indo, deixa correr, e não está nada bom. Então, o que você tem feito para mudar a situação? Você tem buscado mudar? Porque o segredo é esse. É você mudar, porque quando você muda, tudo em volta muda. E aí a palavra-chave para essa questão aí é autorresponsabilidade. Assumir a responsabilidade de tudo na sua vida, do que você controla, do que você faz e do que você recebe, porque às vezes é alguém que te trata de uma forma que não é legal, que é agressiva, que é tóxica, você se permite aquilo, você às vezes fica naquilo ali. Então, você está sendo responsável, porque você está deixando aquela pessoa te tratar daquela forma e não sai daquela situação. Depois se vitimiza. Fulano fez e aconteceu, fui tão boa para ela, para ele, né? Não, você precisa assumir a responsabilidade sobre tudo na sua vida. E também não se estressar com o que você não tem controle. O que não é seu, entrega. O que você não pode mudar, entrega. Outro ponto de reflexão, como estão suas finanças? Perguntar isso para o brasileiro é tortura, né? Pelo menos para alguns. Como estão as suas finanças? Você tem uma ferramenta de controle? Você tem dívidas? Vocês sabiam que, estatisticamente, mais de 90% dos brasileiros devem? Em níveis diferentes, mas 90% dos brasileiros devem. Você acha mesmo que a solução para suas dívidas, para a sua organização financeira, é ganhar mais? Simplesmente ganhar mais? Se você ganhasse na Mega Sena hoje, o que você faria? Eu conheço histórias próximas, viu? Gente que ganhou milhões e voltou à sarjeta. Será que a questão está no ganhar mais? É óbvio que um salário mínimo no Brasil não é digno, não paga nem um aluguel digno. A gente precisa buscar mais. Mas o segredo não está em ganhar mais, e sim em mudar a nossa mentalidade de como a gente se relaciona com o dinheiro. Se você pensa que ganhar mais é a única solução, você está cometendo um grande equívoco. Você precisa mudar seu mindset. E o que é mindset? É um termo em inglês para a palavra mentalidade. Todas as batalhas começam na sua mente. Todas as batalhas começam na sua mente. As maiores batalhas são travadas na nossa mente. E a nossa mente mente para a gente, muitas vezes. Né? Você pode e deve buscar conhecimento, suporte, apoio, informação. Esse é um dos projetos que está aqui para isso. Mas saiba que eu, a Sandra, a Marluce, Cristo, ninguém vai conseguir mudar a sua mentalidade se você não se dispuser a mudar, a se transformar. E quais são aí as influências que a gente tem na nossa mente que nos atrapalham de nos crescer, desenvolver, de ir além, né? Culturas. A cultura do machismo, do racismo, dos paradigmas, dos estereótipos, das crenças limitantes.
dos padrões impostos pela sociedade, de coisas que a gente ouve, que a gente nem lembra que ouviu, porque as coisas que ficam arraigadas e enraizadas na nossa mente não são só conscientes, tem coisas que são do subconsciente, do inconsciente, que você pensa e nem sabe que está pensando, você age sem nem pensar que está agindo. Então, é muito importante ter consciência do que é imposto de forma preconceituosa e injusta e o que é de fato bom para a gente. E transformar a nossa mentalidade para uma mentalidade de crescimento, de transformação. A codependência anulativa para aceitação e impositiva para controle, isso é extremamente nocivo para quem está ao seu redor e principalmente para você. Aquela pessoa que não sabe dizer não, aquela pessoa que aceita qualquer tipo de relacionamento para não ficar sozinha, para ser aceita, para não se sentir rejeitada, codependência anulativa. Aquela pessoa que quer ter o controle, só ela está certa, tudo ela toma frente, ela não delega nada, ela não deixa ninguém ajudar e fazer, tudo é ela. Codependência impositiva. E a codependência pode se manifestar na mesma pessoa, em momentos diferentes. Você pode ser anulativa no trabalho e impositiva em casa, com seus filhos. Claro que, como mãe, você tem que ter autoridade, mas a codependência impositiva vai além do que é saudável, tá? E a culpa? Nós, mulheres, né? A gente está falando aqui do desafio de ser mulher. Como a gente carrega culpas sobre as obrigações do ser determinadas pela sociedade. Se você é mãe, você escolheu ser mãe. Você não pode sair, você não pode ir no barzinho, você não pode tomar um suco com uma amiga, você não pode sair para tomar um café sozinho, você não pode ir no cineminha, você não pode, desculpa a expressão, somos adultos, você não tem sexo, não pode ter uma vida sexual com seu marido, porque você tem filho, porque você tem isso, tem aquilo, tudo é baseado na culpa, e a gente muitas vezes assume mesmo essa culpa, porque culturalmente a gente foi treinada para assumir, né? Você vai sair para um passeio, o povo pergunta cadê seus filhos. O pai sai para o passeio, ninguém pergunta para ele cadê seus filhos. E qual o problema aí? O problema é a falta de equilíbrio. Você é mãe, mas você também é esposa, você é namorada, você é amiga, você é profissional, você é filha, né? Você é mentora de alguém, enfim, você tem outras necessidades, outras funcionalidades para colocar em prática. Não é a quantidade de tempo do seu filho que vai trazer uma qualidade de vida para vocês. Tem mães que ficam 24 horas em casa com os filhos, você entra na casa, é um furdunço, é um estresse, é uma gritaria, uma bagunça, a mulher está daquele jeito, não aguenta mais, né? E as crianças também, sem disciplina, sem... Minhas filhas foram para a escola com 6 meses, 4 meses. Cresceram, leram rápido, independente, guarda o sapatinho, quer dizer, eu não vejo nenhum déficit no nosso relacionamento, pelo contrário, eu sou totalmente a favor da qualidade. Não é largar, né, menores incapazes, as nossas joias raras em qualquer lugar, a qualquer custo, mas equilibrar as coisas. Eu tenho o direito de pegar um sábado, deixar minha filha estar com o pai, vou sair, ou deixar com os avós para sair o casal, por que não, né? Não é todo dia, toda hora. A gente precisa se livrar da culpa, porque a culpa nos atrapalha a crescer. Estresse. O estresse é a sobrecarga do presente. Ele é causado pela sobrecarga do presente, pensando nos tempos, né? Futuro, passado, presente. No presente, a gente é acometido pelo estresse porque a gente se sobrecarrega com múltiplas funções e com falta de organização. O passado gera em nós o quê? Depressão. Apego ao passado gera depressão. A gente precisa se libertar disso também. Porque o passado não volta. E aí a gente, às vezes, viveu um momento ruim, difícil, duro, de dor, e não saiu daquele momento ainda, continua remoendo aquele momento ainda. Não adianta, você não vai esquecer, porque é impossível apagar da memória, a não ser que você tenha amnésia. Mas é possível vencer a dor, não sentir mais dor diante de determinadas lembranças. Com ajuda, sim. E pior, né? Outra situação, não só se apegar ao passado que você sofreu, mas se apegar a um passado que foi bom e hoje a vida não está boa, eu tomei decisões erradas, eu fui enganada assim, fui levada a isso ou aquilo, e aí você hoje não está bem, não está feliz e se prende ao passado que era bom, mas o passado não volta, então você vai ter que arrumar o agora, né? O que está sob seu controle. E ansiedade, pela expectativa do futuro. Você não pode viver pela expectativa no futuro, porque isso vai gerar ansiedade. É claro que você precisa planejar sua vida,
que você quer conquistar daqui 1 ano, daqui 5, daqui 10, daqui 20, como você quer estar quando tiver 80 anos de idade. Isso deve ser planejado. Não dá para chegar lá no susto, mas você tem que saber que isso não está totalmente no seu controle. Então, você precisa plantar uma sementinha de cada vez, viver um dia de cada vez e não ansiar o futuro, porque você pode dormir hoje e não acordar amanhã. A gente não quer pensar isso, mas é uma realidade. O que tudo isso gera? Estagnação. E a estagnação ela é influenciada pela falta de propósito. Você precisa identificar o seu propósito, definir qual é o seu propósito de vida, a sua missão de vida. Ai, propósito, mas isso é uma coisa grandiosa. Não precisa você fazer uma coisa grandiosa. Seu propósito pode estar dentro da sua casa, mas é preciso definir isso. Você precisa acreditar que você não existe por acaso, você tem uma missão. Você precisa ter consciência da sua identidade, quem você é, senão você não sai do lugar. E tudo isso aí, todos esses tópicos trazem para a gente o quê? Quando a gente vive isso aí dessa forma nociva? Prejuízo. Zero resultado, frustração e sentimentos de fracasso. O problema é que a maioria não sabe que fracasso não existe, a não ser quando a gente desiste. Então, desistir é fracassar. Enquanto você não desistir, você não fracassou. Você só está se reinventando, você só está começando de novo. E a gente tem que estar disposto a recomeçar sempre. Mas é possível a gente viver uma vida longe do prejuízo, longe da toxicidade dos relacionamentos com os outros e conosco mesmo. Segundo pilar, finanças. Se eu tenho uma mentalidade de crescimento, se eu cuido da minha mente com ferramentas que vão me ajudar a me transformar, a me melhorar a cada dia, eu também não posso esquecer que a finança é um pilar fundamental para a minha qualidade de vida. Né? E quando se fala de finanças, não tem como não falar de organização pessoal. Não tem jeito, é hora de fazer o que precisa ser feito. Você precisa se organizar, você precisa aprender a controlar e se relacionar com o seu dinheiro. Certo? É fundamental tomar uma postura. E quando se fala em finanças e organização de finanças pessoais, eu estou falando de matemática mesmo, de coisas práticas, de fazer continha, de fazer anotações. E um dos meus trabalhos hoje é esse, sentar com você e te ajudar a organizar isso, porque sozinha a gente não faz. Eu uso como exemplo o treino que eu estou fazendo agora, abrir mão de ir para academia para treinar na casa de uma amiga de infância, minha e da minha irmã. E aí tem a minha irmã, que odeia treinar, mas está se determinando. Eu falei para ela, você vai ficar mais motivada. Não está ficando. Ela falou, o tempo está passando, gente, eu não estou ficando. A amiga que não pode ir para academia porque tem filho pequeno e ele não vai para a escola ainda. Então, a gente vai lá treinar junto. E quando uma não está afim de ir, a gente sente aquela responsabilidade, né? Poxa, se eu não for, eu vou quebrar o combinado, o compromisso, né? Então, quando eu estou trazendo essa situação aí, porque quando a gente fala de organizar finanças, melhorar a sua vida financeira, isso envolve também buscar ajuda para isso. E é para isso que a gente está aqui. Então, primeiro passo, pensar. Pensar sobre a sua fonte de renda. Você tem uma? Ou você está desempregada? Você é assalariada, tem um emprego? Tem um negócio? Você não está trabalhando no momento, vai procurar um emprego, vai desenvolver um negócio próprio? Não adianta querer pagar conta, não adianta você querer se sustentar se você não tem nem fonte de renda. Então, isso tem que ser definido primeiro. Depois, se você tem uma fonte de renda, você precisa providenciar mais uma? Você consegue providenciar mais uma? Essa renda que você tem é única? É um emprego só? É um negócio só? Você vive carreira solo? Você tem um companheiro, uma companheira? Então, é preciso avaliar qual a renda que você tem e se ela é suficiente ou se você precisa de mais, né? De uma outra renda, de uma renda extra. E outra, quais são as suas necessidades básicas? Necessidades básicas para a sua subsistência, sobrevivência. Você contraiu dívidas na sua jornada, você precisa saber que dívidas são essas. Não adianta fazer vista grossa, tem que listar uma por uma. Dívidas com pessoas, dívida com banco, dívida com loja. Né? Você tem que ter consciência da sua realidade hoje. Depois disso, buscar ferramentas para essa organização. Seja aplicativo, tem vários aí no mercado, a gente recomenda alguns na nossa consultoria. Planilha, caderninho com lápis, caneta, né? Fazer as anotações ali, pegar a calculadora,
somar, subtrair e fazer as contas. Essas ferramentas para que você comece a se organizar na prática, usando aí, por exemplo, a regra do 50, 30, 20 para as suas despesas. Você pode começar do básico, pode e deve começar do básico. Entenda que os números não mentem e a lei da proporção é exata. Quando a conta não fecha? Quando você quer acrescentar itens que estão acima da sua realidade hoje, né? Que ultrapassem a porcentagem, tanto em unidade quanto em totalidade. Como ter acesso a itens melhores? Aumentando sua renda. Então, a sua realidade hoje não diz respeito ao que você é, tá? Você não precisa nascer e morrer com salário mínimo. Você pode mais, mas você precisa entender que a sua vida, naquele momento, tem que ser coerente com aquela realidade, senão você vai sucumbir. E aí a regra aí é básica, né? Metade da sua renda para despesas, para fins essenciais, alimentação, moradia, saúde, transporte. Isso é tão básico e tão simples, mas, gente, a maioria das pessoas não faz, acreditem. Luz, água, gás, né? Não tem como não morar, não comer, né? Tem que ter essas necessidades básicas atendidas. E a outra metade, 30% é para os desejos. Diversão, lazer, hobby, compras, né? Gastos, jantares, cinema, comprar roupa, enfim, sapato, bolsa. 20% é para você realizar seus objetivos financeiros e construir uma reserva de emergência. Se você precisar parar de trabalhar por 3 meses, a partir de hoje, você pode fazer isso? Você tem quanto para se sustentar durante 3 meses? Você vai ficar sem renda, sem salário, sem nada. Então, você precisa ter reservas, porque na hora do imprevisto, essa reserva que vai te suprir sem te prejudicar, sem prejudicar o teu orçamento. Tendo tudo organizado, é importante se planejar para o futuro. Se não tem metas, como eu sempre digo, não te metas. Sem metas fica impossível você medir qualquer coisa. Sonho sem meta é ilusão. Sonho sem meta é uma coisa abstrata, sem forma, né? Ah, eu quero ir para Paris. Eu quero conhecer o mar. Eu quero comprar um carro zero. Eu quero pagar a faculdade dos meus filhos. Não importa qual seja o objetivo, seja ele material ou imaterial, precisa de planejamento. A curto prazo, fontes de renda, definir quais serão suas fontes de renda, se é uma, se é duas, se é três, se é negócio, se é emprego, se é as duas coisas. A médio prazo, quitar suas dívidas, e no longo prazo, multiplicadores. Lembrando que o médio e o longo aí, eles se fundem, tá? E muitas vezes é até melhor multiplicadores primeiro e quitação de dívidas depois. Porque às vezes você tem um capital e você vai quitar uma dívida, mas ficou outra. De onde você vai tirar o dinheiro para pagar outra? E aí, usando esse capital nos multiplicadores, vai gerar renda para você quitar todas e não fazer mais, porque vai ter renda a mais aí, recorrente, escalável, né? Entrando para você, sem que você fique aí no aperto, né? No perrengue. E aí, vamos entrar no terceiro pilar, multiplicadores. O que são os multiplicadores e por que eu quero falar deles? Porque o nosso objetivo com esse projeto é justamente prover você de soluções financeiras, móveis, seguras e rentáveis. Multiplicar é investir. Multiplicar é a mesma coisa que investir. E o que é investir? Investir em empregar o dinheiro poupado em aplicações que rendam juros ou outra forma de remuneração ou correção. Investir não é poupar, tá? Poupar, economizar é diferente de investir. O que é poupar? É você, toda semana, todo mês, guardar 10, guardar 50, guardar R$100 num potinho, no colchão ou numa conta poupança. Poupança não é investimento, gente, rende abaixo da inflação. Tá? Então, é só uma ferramenta para você guardar o dinheiro lá e não gastar. Mas isso está relacionado a poupar. Outra maneira de poupar é você reduzir despesas. Cuidar em casa, né, as luzes, trocar lâmpadas, colocar lâmpadas mais econômicas, checar os ambientes que não estão sendo usados, deixar sempre apagado, aproveitar mais a claridade do dia em determinados ambientes, ou seja, vai reduzir sua conta de energia.
reduzir gastos com coisas que são supérfluas. Você vai toda semana na pizzaria, que vai uma vez por mês, vai aproveitar para emagrecer um pouquinho, né? Engorda o bolso, emagrece o corpinho, né? O shape. Então, poupar é isso. Investir é multiplicar o que se tem, é gerar renda através do dinheiro, é colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, é construir um ativo gerador de renda passiva. A maioria das pessoas, ao invés de investir em ativos, investe em passivos. O que é um passivo? Um carro. É importante ter carro? Dependendo da realidade, sim, é muito importante. Em outros casos, não é tão relevante, não. Dá para viver de Uber para cima e para baixo, sai mais barato. Mas um carro é um passivo, ele perde valor com o tempo. Aí você compra um carro pagando o preço de 3. Celular, passivo, perde valor, perde qualidade, daqui a pouco você tem que trocar por outro melhor. Então, você precisa, primeiro, construir ativos, construir fontes de renda que gerem grana para você hoje com o seu trabalho, mas amanhã você parada e o negócio continua rendendo, gerando dividendos. Esses ativos vão proporcionar para você conquistar os passivos com qualidade, sem loucura, sem juros, sem entrar aí em situações complicadas, tá? Importante saber, importante entender que não há investimento sem risco. Nenhum profissional que trabalha com assessoria de investimento, com consultoria de finanças, com educação financeira, vai vender para você segurança 100% quando falar de investimento. Sempre haverá risco. O X da questão está em quanto você pode arriscar. Quanto é que você pode arriscar? De que forma você pode arriscar? O conhecimento é a base para te orientar nessa jornada. Perfis investidores, conservador, moderado e arrojado. Isso diz respeito à pessoa, o investidor, tá? Tem pessoas que têm medo, não tem um emocional assim, não é que é doente emocionalmente, mas o emocional se abala, se perder dinheiro, tá numa situação que não pode correr muito risco de perder, né? Perfil conservador. Um produto interessante para esse perfil de investidor é o ouro. E o perfil moderado é aquela pessoa que tem aí um sanguezinho mais quente, né? Que está disposta a arriscar um pouco mais para lucrar um pouco mais, porque quanto maior o risco, maior é o lucro. Títulos e ações são um produto interessante para o perfil moderado. E o arrojado, criptomoedas, NFTs, né? O NFT é um produto novo no mercado, veio aí com os avanços da tecnologia do metaverso, a gente ensina sobre ele, hoje aqui só pincelar. Criptomoeda também é uma inovação de 10 anos para cá, muitas polêmicas em cima dela, a gente ensina o que é fake, o que não é, quebra tabus, ensina sobre pirâmide financeira, o que é, o que não é, como não cair em golpe, tá? Na nossa assessoria a gente ensina tudo isso. Mas é fato que são investimentos atrelados ao fator risco mais alto, então é para investidores com perfil arrojado. E o fato de você estar dentro de um desses perfis não quer dizer que você não possa mudar, caminhar entre eles. E o inteligente, na verdade, vocês vão ver mais para frente, eu já antecipo aqui, é diversificar, é ter uma carteira ampla. Então, você pode ter ouro, você pode ter cripto, você pode ter ações, você pode estar em diversos nichos aí, de acordo com o que o mercado te oferece. Existem muitos tipos de investimentos, tesouro direto, CDB, LCI, LCA, ações, fundos de investimentos, fundo imobiliário, tudo sem imaginar. E nesse processo a gente também oferece essa capacitação. As novidades do mercado, cripto e NFT, tá? São produtos de investimento digital descentralizado que vem com base aí nessa tecnologia do metaverso, da realidade virtual e do mundo digital. Muita atenção agora. Há 5 dicas aí muito importantes. Primeiro, princípio da escassez. Quando você for investir, avalie se o produto do investimento foi construído, foi desenvolvido no princípio da escassez, porque isso valoriza o produto. Edição limitada, quantidade limitada, valoriza o produto. Observa a liquidez, tem que ser um produto de giro fácil, é bom que seja, e ao mesmo tempo, você não pode ter pressa no resgate, tá? Porque a gente está falando de investimento, então isso envolve médio e longo prazo. Aí entra o terceiro ponto, não dá para ser imediatista, tem que aceitar os prazos. Conhecimento fundamental.
Mas o conhecimento da onde? De fontes oficiais. A gente vai querer entendimento sobre alguma coisa, a gente pergunta para o pai, para o amigo, para o vizinho, para o colega lá que... meu amigo lá compra cripto, tá? Mas ele é profissional nessa área? Qual é o nível de conhecimento e competência dele? Então, procure informação em fontes oficiais e com profissionais que tenham conhecimento específico para não cometer erros, né? E avalia quem são esses profissionais. Aí vem a grande sacada, o quinto ponto. Quem, de fato, quer que você lucre. Porque, dependendo do profissional que te atende, ele quer dar lucro para a instituição que ele trabalha. Então, ele quer mais tirar de você do que te ajudar a lucrar. Os 8 principais erros ao investir. Não ter objetivo, não ter um objetivo claro. Eu estou investindo por quê? Eu quero gerar uma renda por quê? Eu quero preparar minha aposentadoria. Eu quero ter uma renda X na aposentadoria e só com o meu emprego, quando eu aposentar, não vai ser suficiente. Eu quero comprar um imóvel, eu quero comprar um carro, eu quero viajar, eu quero fazer uma cirurgia plástica, eu quero ajudar um parente querido que está sofrendo de uma doença terrível, precisa de uma cirurgia cara, de um tratamento caro. Então, tem que ter objetivo. Outro erro, não diversificar a carteira, ou seja, investir só no ouro, investir só em ações, só em fundos imobiliários. Não, você tem que diversificar, não precisa fazer tudo de uma vez, mas tem que começar pelo menos com 1 ou 2 e ir se desenvolvendo. Pensar apenas em curto prazo. Não dá para pensar em investimento só no curto prazo, no imediatismo. Tem que esperar as coisas evoluírem, crescerem, expandirem, valorizarem. O mercado é volátil, tem hora que desce, tem hora que sobe, tem hora que mantém, né? O que faz você decidir por onde você vai é as tendências que o mercado nos informa, né? O ouro é uma questão muito clara. É um produto físico de reconhecimento universal, né? Todo mundo respeita e conhece o produto, e é um produto, você pode pesquisar a história dele para milênios atrás. Se você quer saber o futuro do ouro, pesquisa o passado. E você vai ver que é um bom produto de investimento. Não esqueça de avaliar custos e taxas, não deixe de estudar e se informar. Outro erro, acumular dívidas para investir, você não pode fazer empréstimo para investir. Você não pode, não deve jamais investir tudo que tem. Deve ser feita uma programação, investir uma parte aqui, outra ali, guardar o restante. Outro erro, comprar na alta e vender na baixa. É um erro. Você tem que comprar quando está baixo, vender quando está alto, que você lucra. E achar que investir é para quem já é rico. Investir não é para quem já é rico. Investir é para quem quer ficar rico. Tá? É possível começar a investir do zero e construir aí não só uma renda que te traga mais dignidade e qualidade de vida, mas uma renda que transforme a sua vida. O que nós podemos te oferecer diante dessa informação básica inicial? Nós temos aí desenvolvido uma estrutura que envolve uma rede de apoio, cuidado e desenvolvimento que promove o teu crescimento em todas as áreas, através de uma comunidade que oferece conhecimento e mentoria, suporte, através de vantagens, que são apoio, conexão e alavancagem. Vem mulheres para a nossa rede, para a nossa parceria, que tem negócios, a ideia é alavancar o negócio delas, é promover o negócio delas também, não é trazer para cá e que elas parem de fazer o que fazem. O que eu trago aqui é conhecimento sobre educação financeira e opções de investimento para que você consiga, em paralelo, melhorar suas condições. Então, não é para, de forma alguma, deixar o que você faz, né? A iniciativa privada, eventos, ações que tragam aí, através de parceiros e patrocínios, viabilidade para os nossos projetos, e também a parceria com o poder público por meio de verbas, emendas e editais de incentivo. A política no Brasil, a gente sabe que é polêmica, né? Chega a ser terrorismo quase falar de política hoje no Brasil, mas nós precisamos desse tipo de apoio para que determinados projetos nossos aconteçam, e a gente tem aí, com muita cautela e sabedoria, galgado aí também uma trajetória nessa área, tá? Através de parceria e de intenções futuras. Nós, então, trazemos para vocês alcance, representações e desenvolvimento, junto com ela, em paralelo, o Instituto Mães e Crias, 2 instituições, uma empresa e um instituto, uma ONG, né, que foram desenvolvidas com o único propósito de ajudar mulheres e desenvolver pessoas, certo?
Aí está o meu contato, meu telefone, meu WhatsApp. Também está aí o e-mail da Alcance, alcanceoffices com 2 Fs, @gmail.com, e o meu Instagram, @daniurquizoficial, que é onde eu compartilho ali da minha vida, dos meus negócios, das iniciativas que a gente tem desenvolvido para que o nosso negócio frutifique, tá? O que eu tinha para conversar com vocês era isso. E, nesse momento, eu queria... tem umas perguntas aqui no chat. Eu quero dar voz a vocês. Eu vou começar, inclusive, respondendo algumas perguntas que eu estou vendo aqui, tá? Deixa eu voltar para ver se eu perdi alguma. E tem a pergunta sobre o que é liquidez. Liquidez, ela é a condição de algo girar facilmente ou com dificuldade. Por exemplo, o ouro é um produto de alta liquidez. Com ouro na mão, certificado, né? Reconhecido, né? Não ouro de garimpo, é ouro ilegal, tá? Com ouro legalizado, você, com ele na mão, você vende imediatamente a preço de mercado. Por exemplo, imóveis. Imóveis são bons investimentos, não vou dizer que não, mas não tem alta liquidez, tá? Você coloca o imóvel à venda, deixa eu dar uma pausa aqui, peraí, encerrar a gravação.